A paz do Senhor Jesus, igreja do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Igreja, tem um mistério a respeito das 12 pedras de Israel. Cada pedra daquela tem um significado bíblico. Ela tem um significado e esse significado ele traz resultado. E esse resultado, ele pode estar tanto quanto na tua vida para o bem ou para o mal. Ou um resultado de um crescimento ou um resultado de um não crescimento. Então, ou seja, cada pedra, ela tem um sinal, ela tem uma simbologia. A cada pedra de Israel, ela tem um significado. E esse significado, ele pode ser alguma área também da tua vida que você se encontra. Hoje nós vamos ver aqui na Bíblia, através da palavra do Senhor, o Senhor tem um mistério para nós. O Senhor tem um mistério para nós. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 diz assim: Então Elias disse ao povo, Elias, o servo do Senhor, disse ao povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, na medida para a semeadura de 2 medidas da semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e os pôs sobre a lenha. Vocês perceberam aqui o mistério? O mistério? Elias reparou o altar. Esse altar aqui, irmãos, que Elias reparou, ele tem muito significado. Esse altar aqui, ele tem muito significado. Agora veja, esse altar que Elias reparou aqui, ó, ele tem muito significado. Esse altar que Elias reparou era um altar, ele era formado por 12 pedras. Cada pedra, ela simbolizava a tribo de Israel. Então o altar, ele era simbolizado, constituído por intermédio de 12 pedras. Aonde que nós vamos ver isso? Nós vamos ver isso no livro de Josué, capítulo 4, versículos 5, 6 e 7. Quando lá no Josué, capítulo 3, Deus ele deu a vitória para Israel, que Israel se encontrava prostrado diante do Rio Jordão, e o Senhor falou para Josué: Josué, vai ao povo, santifica eles hoje, porque amanhã vai ter milagre. Amanhã o Senhor ele vai operar no meio de vocês. Deus se revelando para Josué e falando com Josué: Josué, vai e diz ao povo para ele santificar, porque amanhã o Senhor fará milagre. O milagre que Deus ele queria fazer no meio do povo de Israel era a abertura do Rio Jordão. E quando o povo se santificou, Deus deu a vitória. Aí os anciãos de Israel, eles pisaram no mar, e o mar ele se abriu de um lado para o outro e formou-se uma estrada. Então essa estrada de Israel agora passa essa estrada no meio do mar, e quando Israel chega no meio do mar, quando eles vencem aquela travessia, Deus ele fala para Josué: Josué, agora pega cada um da tribo de Israel e fala para cada um homem pegar 12 pedras para mim. Pegar 12 pedras para mim e formar um altar, para que quando os vossos filhos contemplar esse altar levantado, haja testemunho no meio de vocês. Eu vou abrir aqui para nós ler aqui Josué capítulo 4. Josué capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó: Acabando todo o povo de passar o Jordão, que eu acabei de falar aqui agora. Todo o povo de passar o Jordão. Falou o Senhor a Josué: Tomai 12 homens de cada tribo, e ordenai-lhes: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar assentado dos pés dos sacerdotes, 12 pedras. Levai as outras bandas e depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Chamou Josué os 12 homens,
que escolhera entre os filhos de Israel, de cada tribo um homem. Josué disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e levantai cada um uma pedra sobre o ombro, de acordo com o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, quando os vossos filhos no futuro perguntarem: que significa essas 12 pedras? O que significa essas 12 pedras? Quando os filhos de vocês, eles perguntar lá no futuro, lá para frente, quando eles verem essas 12 pedras levantadas, que depois ela formou um altar. Esse altar, ele foi formado no livro de Josué, capítulo 22, do versículo 9 em diante ali, a tribo de Rubens, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Eles pegaram essas 12 pedras, e eles formaram um altar. Agora o altar que foi formado lá atrás, o altar de Israel, que ele era feito por 12 pedras, cada pedra simbolizava uma tribo. Esse altar que ele foi levantado, que ele foi constituído pelo próprio Deus para que pudesse haver testemunho, para que quando os filhos de Israel, eles olhassem para aquelas pedras e eles contemplassem, porque testemunho, porque quando eles olhassem para aquelas pedras, os pais, a nação de Israel ia dizer: Israel passou o Mar Vermelho em seco. Que era esse o testemunho que Deus queria trazer no meio do seu povo. Era um testemunho que Deus ele queria fazer com que soasse nos filhos. Agora presta atenção. Aqui no 1 Reis 18:30, então disse Elias ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Agora vejamos o altar do Senhor hoje, essas 12 pedras que nós limos aqui, que Elias aqui, quando Elias ele forma esse altar, quando Elias ele reparou esse altar, Elias precisou pegar uma pedra em cada canto. Elias pegou uma pedra lá, Elias pegou uma pedra ali, Elias pegou uma pedra lá na frente, Elias pegou uma pedra para trás, e Elias foi pegando uma pedra em cada canto. Essas 12 pedras, elas estavam espalhadas, ou seja, elas estavam desorganizadas. Essas 12 pedras, essas 12 pedras, elas estavam espalhadas, uma em cada canto, elas estavam desorganizadas, ou seja, então cada pedra dessa aqui, irmão, simboliza uma área da vida do ser humano. Áreas que elas estão desorganizadas diante de Deus, que precisa pegar uma pedra em cada canto e formar esse altar para que o fogo ele possa descer. Agora vejamos, Elias ele reparou o altar, ele pegou as 12 pedras. Ele pegou as 12 pedras, versículo 31. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Israel, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Versículo 32. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, na medida para a semeadura de 2 medidas da semente. Veja, então ele pegou essas 12 pedras que elas estavam espalhadas, ele edificou-se o altar, ele formou o altar de novo que Israel tinha quebrado. O altar que lá atrás no tempo de Josué ele foi levantado, agora aqui ele se encontrava quebrado. Elias então ele começa a pegar uma pedra em cada canto, ou seja, estava desorganizado, irmãos. Estava desorganizado, igreja, o altar do Senhor. Então cada pedra dessa aqui simboliza uma área da tua vida. Quem sabe pode ser a tua vida sentimental que está desorganizada. Quem sabe pode ser a tua vida financeira. Quem sabe pode ser os teus filhos. Quem sabe pode ser alguma área da tua vida. Quem sabe essas pedras aqui pode ser. Quem sabe a tua vida conjugal, a tua casa, a tua família, a tua saúde. Quem sabe o teu trabalho, a tua área financeira. Essas áreas aqui, irmãos, cada área da nossa vida, elas simbolizam uma pedra dessa aqui. Agora convém com que o povo de Deus pegue a cada pedra dessa que está em cada canto e reorganize tudo isso e forme um altar para que Deus ele possa descer com fogo e holocausto, ele possa ser queimado e Deus ele possa receber. Agora vejamos, a nação de Israel se encontrava assim. A nação de Israel se encontrava assim, irmãos, porque quando o homem, veja, Elias ele reparou o altar que ele estava quebrado. Quando o altar do Senhor ele é reparado, que também pode significar em algumas outras áreas da tua vida, pode significar e simbolizar o teu coração também. Porque veja, Manassés, filho do rei Ezequias, 2 Crônicas 33, 16, 2 Crônicas 33, 16, Manassés fez tudo quanto tipo de atrovidade. Tudo ele fez.
A casa que Deus ele falou para Salomão, o templo que Salomão ele formou, ele edificou, ele estabeleceu pela força que o Senhor deu para ele, que o Senhor falou para Salomão, Salomão, essa casa será chamada o meu nome e o meu nome estará dentro dessa casa. E Salomão então ele edifica a casa do Senhor. Agora Manassés, o filho do rei Ezequias, ele enche a casa do Senhor de tudo quanto é tipo de coisa que não era da vontade do Senhor. Praticamente ele formou um terreiro de Umbanda. Até adivinha ele andou com agoureiro, os filhos dele, ele fez passar pelo fio da espada. Ele fez passar pelo fio da espada. Aí depois, irmãos, veio uma consequência tão severa para ele. Daí depois os inimigos vieram, prenderam ele com gancho, e depois ele se encontrou numa angústia tão forte, que daí na angústia ele pegou e clamou ao Senhor. E quando ele clamou ao Senhor, a oração dele teve tanto efeito, irmãos, o quebrantamento, o arrependimento dele foi tão perfeito, irmãos, que Deus se aplacou com Manassés. E Manassés reparou o altar que estava quebrado. E depois ele já começou a edificar a torre, ele começou a colocar vigia na torre, depois ele já entrou dentro da casa do Senhor, ele tirou todas aquelas abominações que estavam dentro da casa do Senhor, ele pegou, jogou tudo para fora. Houve uma restauração, irmãos, houve uma restauração. Então, ou seja, se alguma área da tua vida ela está desorganizada, precisa juntar essas 12 pedras. Precisamos de juntar essas 12 pedras e formar-se um altar para que Deus ele acenda fogo nesse altar e Deus ele possa consumir o holocausto e Deus ele possa nos dar vitória. Então vejamos, cada pedra dessa significa uma área da tua vida. Por que as 12 pedras estavam espalhadas? Porque estava tudo desorganizado, irmão. Estava tudo desorganizado. Agora veja, irmãos. Quando está tudo desorganizado, irmãos, não tem como Deus dar vitória. Não tem como Deus ele fazer a obra se o altar ele não for reparado. Se o coração do ser humano ele não for transformado, irmãos. Porque o maior mal que tem hoje sobre a face da terra é o coração do ser humano, irmão. É o coração do ser humano. Aonde que é o coração do ser humano, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser transformado, e tudo isso, irmãos, através da palavra do Senhor, para que possa haver uma transformação, uma reparação, um reparo de altar na vida do ser humano por intermédio da palavra. Assim, quando o ser humano ele ouve a palavra, ele pratica, ele consegue deixar a palavra descer dentro do coração dele. Irmãos, porque quando a igreja ela fica muito tempo sem ouvir a voz de Deus, quando a igreja fica muito tempo sem ouvir a voz de Deus, o que acontece? A igreja ela ganha um afastamento de Deus. E o afastamento de Deus ele é morte espiritual e pode resultar também na tua eternidade. Ou seja, a condenação para a tua alma, porque o único que pode salvar a alma do ser humano é a palavra. Agora, como que a palavra ela pode nos salvar se nós estamos distantes da palavra? Se não estamos conseguindo ouvir a palavra? Agora vejamos, lá no livro de Números 14, 22, Israel viu durante 40 anos os sinais, as maravilhas que Deus ele fez. Durante 40 anos. 40 anos Israel ouviu as maravilhas, contemplou as maravilhas do Senhor, mas porém Israel não ouviu a voz do Senhor. E por causa de Israel não ouvir a voz do Senhor, no versículo 34, Israel ganhou-se um afastamento de Deus. Agora, ou seja, o afastamento de Deus, irmãos, é morte espiritual. É morte espiritual. Então tá aí essa reflexão para nós nessa noite. Vamos refletir nessas 12 pedras. Vamos olhar para as áreas da nossa vida e ver aquilo que está organizado e colocar em ordem diante do Senhor. Colocar em ordem diante do Senhor para que Deus ele possa, irmãos, para que Deus ele possa dar vitória. É assim, irmãos, é assim que nós temos que fazer. Então fica essa reflexão. Essas 12 pedras que Elias ele edificou o altar eram pedras que estavam espalhadas. Depois Elias ele formou o altar, e essas pedras que estavam espalhadas, que foi formado o altar, cada pedra significa uma área da vida do ser humano. Então vamos refletir nessas 12 pedras, vamos refletir nessas 12 pedras, vamos olhar para dentro de nós, para dentro da nossa alma, tentar nos conhecer, olhar para dentro do nosso coração, olhar para a nossa mente, ver os nossos pensamentos, ver as nossas atitudes, a nossa expressão, como que nós estamos diante de Deus. Será que não tem alguma área para ser reorganizado ainda? Então ficamos com essa reflexão, em nome do Senhor Jesus, e um abraço bem forte, em nome do Senhor Jesus.